Abra comigo a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos estar encerrando hoje esse estudo que eu venho trazendo com você, já é o 10º domingo, né? Então, Eclesiastes 3, geralmente eu dou duas mensagens, essa mensagem do estudo e mais uma, mas eu vou me ater só a essa parte do Eclesiastes 3 para a gente encerrar hoje aqui em nome de Jesus. Então, abre aí comigo Eclesiastes capítulo 3, vai aparecer no telão. Não dá tempo de eu recapitular, de eu falar tudo que eu já falei, então a gente só cita aqui, já vai entrar na parte que é interessante para nós hoje. Eu tenho falado sobre os tempos de Deus, a Bíblia diz que há tempo para tudo, né? Então, Eclesiastes 3, verso 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí toda essa parte aqui eu já falei, há tempo de nascer e tempo de morrer. Nós morremos para as coisas do mundo e nascemos para Deus. As coisas do mundo já não fazem mais sentido para nós queremos só Jesus agora. Depois, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É a lei da semeadura. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Se você não gosta do que está colhendo, dá uma olhadinha para trás e vê o que você plantou. O plantar é opcional, o colher é obrigatório. Pastor Paulo, eu não gosto do que eu estou colhendo. Vê o que você plantou lá atrás. A partir de hoje, semeie coisa boa, você vai colher coisa boa. Verso 3, tempo de matar e tempo de curar. O que eu tenho que matar? A minha vontade, para fazer a vontade de Deus. O que eu tenho que curar? A Bíblia diz que Cristo levou sobre si as nossas dores. Eu tenho que tomar posse da saúde física e espiritual. Deus me quer plenamente sarado, porque se eu estou ferido, eu vou ferir outras pessoas. Eu curado, vou curar outras pessoas. Depois, tempo de derribar e tempo de edificar. O que eu tenho que derrubar? As paredes, aquilo que me afasta do meu irmão, aquilo que me separa do meu irmão. E o que eu tenho que construir? Pontes. Eu tenho que me ligar ao meu irmão, eu tenho que estar ligado nele, né? A ponte aproxima, a parede divide. Então construa mais pontes, derrube as paredes, aquilo que te dificulta de se aproximar do seu irmão tem que cair por terra, derrube isso. Ó, quão bom e quão suave é que vivam unidos os irmãos. Verso 4, tempo de chorar e tempo de rir. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tempo de prantear e tempo de saltar. Eu falei que prantear é quando você chora por alguém querido que morreu. Todo mundo vai passar um momento em que vai perder um ente querido. Porém, esse prantear é também chorar por alguém que morreu espiritualmente. Nós não podemos nos alegrar com a queda de ninguém. Se alguém caiu, não fique feliz com isso. Podia ser você, podia ser eu. Eu tenho que chorar por essa pessoa diante de Deus até que Deus a levante. Tempo de saltar as barreiras, saltar os obstáculos, saltar os impedimentos, passar por cima deles e chegar no céu. Saltar também é saltar de alegria na presença de Deus. Deus quer você tão feliz que você vai saltar de alegria. Depois, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. As pedras são as dificuldades. A vida vai nos proporcionar pedradas. Eu falei aqui que eu tenho que estar preparado para as pedradas da vida. A vida não é só flores, tem pedradas também. Eu tenho que estar preparado para elas, para receber essas pedradas, né? As dificuldades virão. Eu ajunto essas pedras, ou seja, eu aprendo com as dificuldades. Chegará a hora em que eu vou contar o meu testemunho para as pessoas. Eu vou espalhar as pedras que eu ajuntei. Eu vou me tornar mestre no assunto para ajudar outras pessoas. Depois, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Abraçar, o que eu tenho que abraçar? Abrace a obra de Deus, abrace o reino de Deus, abrace a causa de Deus, as coisas de Deus. Abrace a bênção, tome posse da bênção que Deus tem para você. O que é esse afastar-se de abraçar? É saber a hora de tomar posse das bênçãos. A Bíblia diz que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Talvez tenha uma bênção para você, mas não é a hora de você pegar. Então espere, aguarde a hora certa. Fruta verde não vai lhe fazer bem. Espere a hora certa para você abraçar a bênção. Assim você vai ser abençoado. Semana passada eu falei no verso 6, tempo de buscar e tempo de perder. Irmão, é sempre tempo de buscar a Deus. Você deve buscar, você deve se envolver com Ele, você deve orar, você deve buscar, é sempre tempo de buscar. Quem busca encontra, quem pede recebe. Tempo de perder, né? Nem sempre o servo de Deus ganha.
Às vezes você vai perder. Por que eu perco, pastor? Porque eu faço a minha vontade e não a de Deus. Sempre que você fizer a sua vontade e não a de Deus, você vai perder. Faz a vontade de Deus, você vai ganhar sempre. Depois, tempo de guardar, tempo de deitar fora. O que eu tenho que guardar? A palavra, escondi a tua palavra no meu coração. Tenho que guardar também o meu coração para não entrar o que não presta dentro dele. Eu falei isso na semana passada, né? E tempo de deitar fora, eu guardo a palavra e vai chegar a hora que eu vou ter que deitar essa palavra fora. Não é jogar fora, é usar a palavra. Eu guardei, tem uma hora que eu vou usar, é igual a roupa, você guarda a roupa bonita, tem uma hora que você usa. Eu guardo a palavra, tem uma hora que eu coloco a palavra para fora, eu abençoo alguém com essa palavra. Esse deitar fora também fala de coisas que às vezes a gente tem que jogar fora, né? Talvez tem lixo no seu coração, mágoa, ressentimento, coisa que você tem que jogar fora. Isso eu falei também semana passada. Agora o verso 7 também eu falei semana passada um pouquinho, tempo de rasgar e tempo de coser. O que eu tenho que rasgar? Rasgar o coração na presença de Deus em oração. Me oferecer a Ele, me entregar 100%. E o que eu tenho que coser? Coser é costurar, é tapar os buracos da nossa vida, né? As brechas que estão presentes têm que ser tapadas. Não deixe brecha para o inferno. Se você deixar brecha para Satanás, ele entra nessa brecha e acaba com você. O que é tapar a brecha? Consertar aquilo que está errado. O diabo está entrando nisso aí que está errado. Onde tem um buraco, o diabo entra e acaba com você. Tape as brechas. Peça para Deus, Deus me mostra o que está errado aqui, eu vou consertar. E quando consertar, o inimigo não vai poder entrar nesse buraco, porque o buraco vai estar fechado. É igual o rato, tapou o buraco, o rato não entra mais. Tudo isso eu falei já na semana passada, essa parte. Nós vamos entrar no assunto de hoje para a gente encerrar. Então, verso 7 diz assim: tempo de estar calado e tempo de falar. Presta atenção então aqui. Tem coisa que já se explica, né? É mais fácil de você entender. Há um tempo de ficar calado, é um tempo de falar. O estar calado, a palavra diz em Provérbios 17, no verso 28, que até o tolo é tido por sábio quando se cala. Olha lá o texto. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. E o que cerrar os seus lábios, por sábio. Então até uma pessoa tola vira sábia quando não fala demais. Pastor, eu tenho uma língua para falar. Sim, eu também, gostamos de falar. Mas às vezes é momento de se calar, não é momento de falar. Então eu preciso saber a hora certa, irmãos. A Bíblia diz que aquele que muito abre os lábios, a si mesmo se injuria. Quem fala demais? Tem um ditado antigo, os antigos falavam, não sei se fala aqui em Pernambuco, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Já ouviu isso? Lá do Rio se fala muito isso. Cuidado para não falar demais. Há momentos em que você vai ter que se calar. O próprio Jesus tinha momentos em que ele se calava. Diante de Pilatos, todo mundo acusando ele, Jesus ficou em silêncio. Há momentos em que eu vou me calar também. Eu tenho que saber a hora certa para falar. Eu imagino que todos nós aqui, em algum momento, entramos em dificuldade porque falamos numa hora que não era para falar. Pastor, se eu tivesse ficado quietinho ali, eu não tinha arrumado um problema. Arrumei. Às vezes não é hora de falar. Eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei e tinha um rapaz todo dia, devia ter uns 13 anos de idade, 13 para 14 anos, meu primeiro emprego. E já fazia o meu trabalho direitinho. Eu me lembro de um amigo que trabalhava lá também, que falava para mim todo dia: Paulo, você trabalha muito bem, Paulo. Você precisa pedir um aumento, Paulo. Seu salário é pequeno, Paulo. Vai lá e conversa com o patrão para ele te dar um aumento. Todo dia ficava falando no meu ouvido isso. Todo dia. Paulo, vai lá e pede um aumento, vai lá e pede um aumento, vai lá e pede um aumento. E quando você é criança, eu tinha 13 anos de idade, menino ainda, né? Você é muito influenciado às vezes com essas coisas. Vai lá e pede um aumento, fala com ele que se ele não te der um aumento, você vai pedir as contas, você vai embora. E de tanto falar no meu ouvido, né, às vezes você acaba, infelizmente, acreditando naquilo. Eu falei, quer saber, eu vou lá mesmo, vou falar com ele. Subi as escadarias, fui lá no escritório. Cheguei lá, o meu patrão estava escrevendo lá um negócio. Eu não vi que ele estava, né, não sabia o que ele estava escrevendo. Eu falei para ele, olha, é o seguinte, eu estou fazendo o meu trabalho direitinho. Se o senhor não me der um aumento, eu vou embora. Aí ele me chamou. Disse assim, Paulo, vem cá. Olha aqui o que eu estou escrevendo.
Ele estava naquela hora assinando ali o meu aumento e já me mostrou ali para quanto ia o meu salário. Ele já ia fazer naquele dia o aumento para mim. Dá vontade de, se eu fosse um avestruz, eu enfiava a cabeça no chão. Que vergonha que me deu aquele dia. Mas ele disse para mim, olha, se você quiser, você pode ir embora. Mas eu já ia lhe dar um aumento. Era a hora de eu falar? Que vergonha que eu passei. Às vezes não é hora de falar, eu pedi desculpas a ele, que um patrão era excelente, era um pai para mim. Mas às vezes você, influenciado pelas pessoas, acaba falando besteira. Então nem sempre é hora de falar. Pastor, mas eu tenho que reivindicar um aumento. Sim, mas na hora certa você fala. Se fala na hora errada, você tem problema. Amém ou não amém, irmãos? Eu imagino que você, em algum momento da vida, entrou em enrascada, arrumou um problema porque falou demais. Não era hora de falar. Então precisamos ter esse tino, né? O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Não era errado eu pedir um aumento, mas daquele jeito e naquela hora não era a hora de fazer. Então você precisa entender, há um tempo de se calar. Até o tolo, até uma pessoa boba é tida por sábia quando se cala. Então cuidado para não falar demais. Quem fala demais arruma problema. Quem fala demais arruma dificuldade. Ah, pastor, estão querendo me pegar lá no meu bairro porque eu falei demais. Quem mandou falar demais? Então há um tempo de estar calado. Mas esse estar calado não é só estar calado no sentido de que eu não vou falar alguma coisa, ou que eu vou controlar minha língua, também. Mas olha o que diz Zacarias, capítulo 2, versículo 13. Coloca para mim, Zacarias 2, versículo 13. O Zacarias, tem muito assunto dentro disso, eu estou resumindo aqui para não ficar muito extenso. Olha o que Zacarias diz, Zacarias 2,13, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele despertou na sua santa morada. Olha que interessante, não é só a minha língua que eu tenho que controlar, não é só a minha língua que eu tenho que ter o cuidado para calar quando eu estiver falando demais, eu tenho que calar também a minha carne. O que é a minha carne? A minha vontade. Haverá um momento em que a sua vontade vai gritar para você. Você é jovem? A sua vontade vai gritar, a sua vontade de... A pessoa, por exemplo, um jovem que está namorando, a sua carne vai gritar dizendo que quer se relacionar com a moça antes da hora. A sua carne vai gritar, o seu corpo vai pedir. A carne vai clamar. Haverá um momento em que talvez você vai estar abrasado. Haverá um momento em que a sua carne vai dizer, por que você não sai com ela? Por que você não peca com ela? Todo mundo faz. A carne vai gritar. Leve ela para um lugar, se satisfaça com ela. A carne vai dizer isso para você, o mundo faz. Qual o problema? A carne grita, irmão. Mas o que a palavra disse ali? Cale-se diante dele toda a carne. Faz assim para o seu irmão, ó. Fala para ele. Silencie a sua carne. Silencie. Às vezes a carne vai querer fazer um monte de coisa. Pastor, a minha vontade era de ir lá e brigar com aquela pessoa, porque o que ele falou comigo não se fala com ninguém. Do jeito que ele me tratou, não trata nem um cachorro. Eu vou lá agora, vou pedir 5 minutos de licença para Jesus, vou ali e vou quebrar a cara dele, pastor. Cale-se diante dele toda a carne. A sua vontade, a sua carne está gritando, silencie ela. Não, eu não vou agir na carne, porque aqueles que são de Cristo já crucificaram a sua carne, já crucificaram a sua vontade para fazer a vontade de Deus. O que a sua carne está gritando para você fazer? Para você tirar satisfação com alguém? Aquela pessoa falou de mim, pastor, eu vou lá e vou resolver isso agora. A carne grita, irmão. Sangue ferve, né? Aí a palavra diz, cale-se diante dele toda a carne, que a sua carne silencie, você é responsável. Lembra o Caim quando estava chateado com Abel? Deus falou para ele, olha, o pecado está à porta aí, hein? Cumpre a ti dominá-lo. O que Deus estava falando para o Caim? Silencie a sua carne. Dentro de você há uma vontade de bater no teu irmão, por quê? Porque você ficou com ciúme dele. Então, silenciar a carne é silenciar a minha vontade, mas também as obras da carne. O que estava acontecendo com Caim naquela hora? Ciúme do irmão dele. Vou matar o meu irmão, porque meu irmão agradou a Deus e eu não. E Deus falou para ele, silencia a sua carne. Ele ouviu? Não, matou o irmão, perdeu a bênção. A carne é a minha vontade, mas também as obras da carne têm que ser silenciadas.
Paulo não fala lá, escrevendo aos Gálatas, sobre as obras da carne, a prostituição, a impureza, a lascívia, né? Tudo que não presta eu tenho que silenciar. Fala, não vai falar mais alto aqui não. A vontade de voltar para o mundo, às vezes grita para você, volta para lá. O carnaval estava lá, porque você não voltou para lá? A vontade, a sua carne clamou para você voltar, pular carnaval de novo, beber de novo, a carne grita. Mas a Bíblia disse, cale-se diante dele toda a carne. Silencia a sua carne, diga não, a minha carne não vai falar mais alto não, quem vai falar mais alto é o Espírito. Amém ou não amém, irmãos? Aliás, acontece uma luta dentro de nós, o Espírito lutando contra a carne. Mas o Espírito prevalece em nome de Jesus. Aí a pessoa vai dizer, pastor, mas a carne é fraca. Você já parou para observar esse versículo todo? Jesus, ele disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que Jesus está dizendo. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pastor, a gente só lembra da parte da carne que é fraca, mas se esquece da parte que diz que o Espírito está pronto. Você está pronto, você está preparado, o seu Espírito é forte. A carne pode ser fraca, mas o Espírito é forte. Você pode vencer, você pode silenciar a sua carne. Quando vê aquela vontade de fazer uma besteira, quando vê uma vontade de voltar atrás, uma vontade de fazer alguma coisa que você sabe que é errado, silencie a sua carne, cale-se a sua carne. Você vai virar para a sua carne e falar, não, eu já não ando mais na carne, eu ando no Espírito. Diga glória a Deus. Há um tempo de se calar, irmão. Lembra que o Zacarias, lá em Lucas capítulo 1, quando ele soube do nascimento de João Batista, ele perguntou para o anjo, mas como é que vai ser isso? Minha mulher é estéril, minha mulher é avançada em idade, não tem como eu ser pai, não tem como ela ser mãe. O anjo então cortou a fala dele por 9 meses até que a criança nascesse, porque a fala dele podia comprometer o plano de Deus. Suas palavras podem comprometer o plano de Deus. Cuidado com o que você fala. Há um tempo de ficar calado, não comprometa o plano de Deus com suas palavras. Não, eu acho que não vai dar certo, eu acho que não vai acontecer, eu não acredito. Irmão, corte isso. Nunca vou conseguir, nunca vou chegar lá. Corte isso. Há um tempo de estar calado. Cuidado com suas palavras, porque elas estão estragando muita coisa. Já há alguns dias eu dei umas mensagens aqui falando sobre isso. Cuidado com suas últimas palavras, cuidado com suas palavras. Falei essa semana que por causa de uma palavra de Jacó, ele condenou a esposa dele à morte. Quando disse, olha, falou para o Labão, se você encontrar os teus ídolos com alguma das pessoas que aqui estão, essa pessoa vai morrer. E a esposa dele estava com o ídolo escondido lá e não sabia. Quando ela vai ter o filho, ela morre no parto. Mas as palavras dele autorizaram o espírito da morte a matar a esposa. Ela não tinha nada a ter escondido dele, falei isso aqui. Mas ele também, com suas palavras, condenou a esposa à morte. Cuidado com o que você fala. Então, há um tempo de se calar e há um tempo de falar. Amém ou não amém? Então, fica calado. Veja a hora de falar e a hora de ficar em silêncio. Às vezes é melhor ficar em silêncio, às vezes, para não arrumar problema, né? Mas há um tempo de falar também. O que eu tenho que falar, pastor? Bom, há um tempo de falar. Falar é falar com Deus. É sempre tempo de falar com Deus. É sempre tempo de orar. É sempre tempo de falar com Ele. Você pode falar com Ele o dia todo, a noite toda, que não tem problema. Amém ou não amém? Não tem contraindicação, não. Então fale com Deus. Que mais? Fale de Deus. É sempre tempo de falar de Deus. A Bíblia diz para pregar a tempo e a fora de tempo. Fale de Jesus com as pessoas. Você não sabe, talvez é a última hora daquela pessoa, talvez vai ser a última oportunidade que ela vai ter de ouvir falar de Jesus. Quem sabe aquela pessoa vai ouvir a palavra e vai morrer, você não sabe. Então fale. Há um tempo de falar. Falar de quê? Falar de Jesus. Amém ou não amém? Você só não tem que falar do teu irmão, não fala mal dele não, mas fale de Jesus. Eu tenho que falar pouco de mim, nada do meu irmão, mas tenho que falar muito de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, como é que ela soube que Jesus curava? Por que ela foi lá e tocou em Jesus? Porque ela ouviu falar de Jesus. Por que ela ouviu falar? Porque alguém falou. É o que diz a carta de Paulo aos Romanos, né? Como ouvirão se não há o quê? Quem pregue.
Então fale de Jesus. Não deixe de falar de Cristo para as pessoas, não. Agora, é tão bom quando a gente fala na hora certa, irmão. A Bíblia diz que o Paulo, ele recebeu foi dada uma ordem para que o Paulo fosse açoitado. E quando vieram açoitar o Paulo abriu a boca e disse assim: vocês vão açoitar um cidadão romano? Porque ele estava em Roma, os romanos iam açoitá-lo. Você sabe que o açoite romano é pesado. Foi o mesmo açoite que Jesus recebeu. E quando vinham para pegar o Paulo, para dar uma surra nele, o Paulo disse assim: vocês vão açoitar um cidadão romano? Quando souberam que ele era um cidadão romano, todo mundo saiu de perto dele e falou assim: meu Deus, esse cara é romano. Eles não podiam fazer aquilo, porque o Império Romano açoitando o cidadão romano. Aí o tribuno veio e falou para ele: olha, vem cá, como é que você conseguiu esse título de cidadão romano? Eu paguei caro para ter esse título. E o Paulo disse: eu tenho desde que nasci, não paguei nada. E não puderam tocar um dedo nele, porque ele falou na hora certa. Amém ou não amém? Falou na hora certa e falou a coisa certa. Ele podia ter recebido muitos açoites ali, não recebeu. Se você souber falar na hora certa, você vai evitar muitos açoites, muitos castigos, muitas chicotadas, muitos problemas, muitas adversidades, se você souber a hora certa de falar. Então há um tempo de falar. Peça a Deus aquela sabedoria para falar na hora certa. Se falar fora de hora, você vai ter problema. Mas a Bíblia diz no livro de Provérbios: a palavra dada a seu tempo, quão boa ela é. Salomão exalta a palavra dada no tempo certo. A palavra dada a seu tempo, quão boa ela é. Na hora certa. Quando você dá uma palavra para alguém na hora certa, a pessoa está para se matar, você dá uma palavra para ela, ela desiste de se matar. Pessoas que estão para desistir, você dá uma palavra para ela e você muda a história dela com uma palavra. Meu irmão, é tempo de falar. Peça a Deus sabedoria. Deus, me ajuda a falar na hora certa, a me calar também na hora certa. Isso é o Espírito Santo que faz. Você vai sentir de Deus na hora. E Deus vai lhe usar e vai lhe abençoar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Há um tempo de falar. Fale de Jesus. Fale do amor dele. Fale para todo mundo que Jesus é lindo, que Jesus é maravilhoso. Não deixe de falar das coisas de Deus. Você tem que falar. Deixa eu caminhar mais um pouquinho para a gente conseguir terminar tudo hoje aqui. Verso 8 agora. Diz assim: tempo de amar e tempo de aborrecer. O que eu tenho que amar? Bom, primeiro mandamento. Deu branco, irmão? O primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É sempre tempo de amar a Deus. O que eu tenho que amar? Primeiro, amar a Deus acima de tudo. A coisa que eu tenho que amar mais é Deus. Que Ele seja o centro, como diz a canção, que seja Ele o meu universo, o centro da minha vida. Que possamos amá-lo cada vez mais. Peça isso para Deus: Deus, eu quero te amar cada vez mais. O nosso amor não é perfeito como o amor dele por nós, mas eu preciso amá-lo cada vez mais. Jesus certa vez estava na casa de um homem chamado Simão. Entrou uma mulher lá com perfume e ungiu Jesus. Era uma mulher pecadora. E o Simão dentro de si pensava assim: se Jesus fosse bom mesmo, ele ia saber quem era essa mulher aí. Essa mulher não vale nada, é uma pecadora. Se Jesus fosse Deus mesmo, ele ia saber que essa mulher aí não presta. É uma mulher de uma fama, uma pecadora, uma prostituta, uma mulher errada. Aí Jesus virou para ele e falou assim: ô Simão, eu entrei na sua casa, você não me deu ósculo santo, ou seja, era um beijo no rosto, era uma cortesia, né? Hospitalidade, a pessoa hospitaleira fazia assim, mas essa mulher, desde que eu cheguei, ela não para de beijar os meus pés. Você não me ungiu com óleo quando eu entrei na sua casa, todo mundo sabe o que tem que fazer, hospitalidade. Essa mulher me ungiu com perfume. Você não me deu oportunidade de lavar as minhas mãos e tal, lavar os pés, mas essa mulher está me lavando com o perfume dela. Sabe o que é isso?
A quem muito, Jesus falou para ele, a quem muito é perdoado, muito ama. Agora, a quem pouco é perdoado, pouco ama. Essa mulher, você está julgando essa mulher, mas ela, é como se Jesus dissesse, ela demonstra me amar mais do que você. Você está se achando o bonzão, o bonitão, o dono da cocada preta? Aquele a quem muito é perdoado, muito ama, a Bíblia diz. Por que eu amo muito a Jesus? Porque Ele me perdoou muito. Quem foi muito perdoado por Jesus aqui? Eu fui muito perdoado, só eu sei o quanto errei. Eu sei o quanto Ele me perdoou muito, por isso eu amo muito. Quando você entende o tamanho, sabe, do perdão, o tamanho da besteira que você fez, você ama mais a Deus, porque só Ele para te amar, só Ele para estender a mão para você, diante do que você viveu, diante do que você fez de errado, só Ele para estender a mão e te ajudar, mas ninguém faria. Talvez todos te criticaram, te jogaram fora, Ele não, Ele estendeu a mão. Tempo de amar é sempre tempo de amar a Deus, amém, meus irmãos? E Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Mas eu tenho que amar outras coisas, tem que amar a Deus primeiro, mas tem que amar o meu irmão, né? Amarás ao Senhor teu Deus, mas amarás ao teu próximo como a ti. E temos muito que aprender sobre isso. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu odeio meu irmão. Não posso dizer que amo a Deus se eu desejo o mal do meu irmão, eu estou mentindo. A própria palavra fala assim. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar nem meu irmão que eu vejo? Então precisamos crescer nisso, no amor ao próximo, no amor aos irmãos. O que eu tenho que amar? É tempo de amar a Deus, mas amar também o seu irmão, amém, meus irmãos? Dá um sorriso para o seu irmão aí. Fala para ele, te amo, meu irmão, fala para ele, em Cristo, te amo em Cristo Jesus. Mas não adianta falar que ama aqui e ele fora querer pegar ele, né? Não, tem que ser de verdade, tem que ser sincero. O que eu tenho que amar? É tanta coisa que eu tenho que amar a palavra, amém ou não amém? Quem ama a palavra, diga glória a Deus. Você precisa amar a palavra de Deus, irmão. Se o dia que Jesus me levar desse lugar, eu entender que você amou a palavra, que você aprendeu a amar a palavra, eu saio satisfeito. Eu quero que você aprenda a amar a palavra de Deus cada vez mais. Então o que eu tenho que amar? Primeiro eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Tenho que amar meu irmão, tenho que amar o meu próximo, tenho que amar a minha família. Esposo, ame sua esposa, ame sua família, ame. Irmãos, o amor é o dom supremo, o caminho mais excelente. O apóstolo Paulo fala que o amor é o caminho mais excelente de todos, mas o amor é extraordinário. Amemos mais. O tempo é pequeno para falar, mas nós precisamos aprender a amar mais. Amém ou não amém? Ame mais seu filho, ame mais sua filha, ame mais sua mãe, ame mais, amemos mais, abracemos mais, beijemos mais, protejamos mais, cuidemos mais. Isso faz toda a diferença. Amém, Jesus? Ame a Deus, ame seu irmão, ame a palavra, que o amor seja presente na sua vida em todo o tempo. Ame. O amor, ele marca as pessoas. Eu nunca vou esquecer uma senhora que ela criou 15 crianças, sem nunca ter gerado nenhuma. Mas criou 15. E eu me lembro a alegria dela ao falar de cada uma daquelas crianças que ela criou. Tinha uma caixinha que guardava lá as trancinhas de duas meninas que chegaram para ela. Ela pegou no orfanato e ela, com a lágrima nos olhos, me mostrando a caixinha. Aqui, pastor. Quando elas chegaram, o cabelo delas como é que era? Todo ruim, mas eu arrumei o cabelinho dela. Olha como é que era, eu guardei aqui. Ela me mostrando. Moças que foram julgadas fora pela mãe. A mãe não quis, jogou fora. Um dos filhos, a mãe até matou. Ela viu. Mas agora ela recebe o carinho de uma mãe. Amém, meus irmãos? Que acreditou nela, que trouxe ela para perto. O amor é o dom supremo. O amor, Paulo disse que o amor é o caminho mais excelente. O amor é mais excelente. Não tem coisa mais excelente que o amor. Não dá tempo de eu falar muito, mas você já entendeu, tempo de amar. Aí ele fala que há tempo de amar e tempo também de aborrecer. O que é aborrecer?
é você odiar. Ô pastor, o senhor está dizendo que há tempo de odiar? Então eu estava certo quando eu falei que eu odeio aquela pessoa? Não. O que eu tenho que aborrecer? O pecado, aquilo que é errado. Eu tenho que ter ódio do pecado, mas daquilo que não presta. Tem que ter raiva disso, ódio disso. Eu tenho que odiar aquilo que não presta, isso eu tenho que odiar. Você não tem que amar o pecado. Nós vivemos dias difíceis, irmãos, onde parece que o errado virou certo, o certo virou errado. Não está difícil o negócio? Tá. As coisas erradas, parece que as pessoas, querem te forçar a amar aquilo que é errado. Não vou amar aquilo que é errado, não vou mudar. Eu aprendi que o certo é certo e o errado é errado, eu vou viver assim, amém, Jesus? Eu vou viver assim, eu aprendi assim. O que eu tenho que aborrecer então? Aborreça aquilo que não presta, odeie aquilo que não presta. É assim que você deve viver. Pastor, mas todo mundo fala, mas não presta. Mas tem gente fazendo e está dando certo. Nem tudo que dá certo é certo. Eu vou aborrecer, não quero não. Mas está todo mundo fazendo, mas é errado, eu não vou fazer. Eu quero aquilo que é certo, eu quero aquilo que é de Deus, eu quero aquilo que é de boa fama, aquilo que é verdadeiro, aquilo que abençoa. É isso que eu quero em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É isso que eu quero. Eu quero aquilo que é certo, eu quero aquilo que é bom. Não quero aquilo que é errado. Aborreça aquilo que é errado. O que mais? Para a gente fechar, para a gente encerrar. Ele diz também que há um tempo de guerra e há um tempo de paz. A nossa guerra, eu posso dizer assim, é contra o inferno. Nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os demônios, contra os principados, as potestades. A nossa guerra é contra o inferno que nós guerreamos, é contra o inferno que nós lutamos. A nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra o demônio, é contra as forças espirituais da maldade, é contra isso que nós lutamos. Amém, Jesus? Não é contra o seu irmão, não é contra a sua irmã, é contra o capeta, é contra o demônio. Desde que eu aceitei Jesus, eu entrei numa batalha contra ele, e nós não vamos olhar para trás, nós não vamos desistir. A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Existem guerras que nós travamos, dificuldades que nós vencemos, lutas que surgem, que você diz: pastor, eu estou numa guerra, eu estou numa luta aí, mas nós estamos numa guerra para vencer, porque somos soldados de Cristo, e o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Servimos a um comandante que nunca perdeu e nunca vai perder, em nome de Jesus de Nazaré. Então vamos para a guerra, nós somos soldados de Cristo. Não tem aquela canção bonita, antiga? Os guerreiros se preparam para a grande luta. Nós somos guerreiros de Jesus, não temos medo da batalha, não temos medo de macumba, não temos medo do inferno, não temos medo de nada, e vamos vencer todas as batalhas em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Não tenha medo da guerra, não tenha medo da batalha. Pastor, mas fizeram uma macumba para mim, pastor, botaram meu nome na boca do sapo. Eu costumo falar, vai dar uma dor de barriga no sapo. Comigo não acontece nada não. Eu estou na guerra para vencer a guerra. Jesus é comigo. O meu capitão nunca perdeu uma batalha, o meu Senhor nunca perdeu uma batalha, nunca vai perder. Amém, meus irmãos? Nunca vai perder, nunca perdeu. Tempo de guerra. E por fim, para a gente encerrar, tinha muito para falar, mas o tempo não deixa falar. A Bíblia diz que há um tempo de paz. Amém ou não amém? Paz. A Bíblia diz assim: tu conservarás em perfeita paz aquele que confia, aquele cuja mente, a palavra diz, está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando a sua mente está firme em Deus, você tem paz. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. Quer ter paz? A sua mente precisa estar firmada em Deus. Nada vai tirar a sua paz se a sua mente está firme nele. Pastor, está acontecendo tanta coisa à minha volta, mas a minha mente está firmada em Deus. Nada vai tirar a minha paz. Haverão momentos na vida, mas que você vai ter que decidir não perder a paz. Às vezes no decorrer do dia vão acontecer algumas coisas, algumas situações.
Você tem que falar, não, eu me recuso a perder a minha paz, eu não vou perder. Eu me recuso, não vou perder. Deixa para lá, eu vou seguir meu caminho aqui. Coisas tentarão tirar a sua paz, mas maior é aquele que está em nós, amém, meus irmãos? Haverá um tempo de paz. Pastor, estou numa guerra tremendo agora, mas vai vir um tempo de paz para você. Guerra nenhuma dura para sempre. Pastor, já são tantos anos que eu estou nessa guerra, não vai durar para sempre, ela vai cessar, haverá um momento em que a paz vai chegar, amém ou não amém? A sua paz virá, o momento de paz vai acontecer em nome de Jesus, mas a paz vai estar sempre presente para aquele que a mente está firmada em Deus. Por incrível que pareça, a Bíblia não fala que o Daniel foi jogado na cova dos leões? Você acha que o Daniel estava com medo dos leões? Eu imagino que um homem vai sentir medo do leão, o homem natural. Mas Daniel estava em paz, porque ele sabia que não tinha nada de errado com ele. De manhã, quando o rei chegou, Daniel, e aí, como é que você está? Ó, rei, vive para sempre. Deus enviou um anjo aqui, fechou a boca do leão, está tudo em paz. Agora os outros que foram julgados lá depois dele, mal caíram lá dentro, o leão traçou todo mundo. Mas o Daniel passou uma noite lá, mas passou em paz, irmão. Amém ou não amém? Os colegas dele foram julgados na fornalha, mas estavam em paz. Ué, se eu morrer queimado, eu vou para o céu, então eu estou em paz. E o Daniel também, se o leão me devorar, eu vou para o céu, eu estou em paz. Não, o que o Paulo dizia, o viver em Cristo, o viver é Cristo e morrer é lucro. Se morrer, eu vou para o céu, eu estou em paz. Ah, pastor, eu estou com medo de morrer, por que eu tenho medo de morrer? Eu estou em paz, eu vou para o céu, não quero morrer agora. Mas se partir, eu vou para o céu, então eu estou em paz. Diga a glória a Deus. Que você viva em paz também em nome de Jesus, que a paz esteja presente no seu coração. Agora, diante de tudo isso que eu falei nesses meses, há um versículo que diz que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e não falte o óleo sobre a sua cabeça. Que cada um desses tempos que a gente estiver vivendo, em cada um deles, as suas vestes permaneçam brancas. Você está passando um tempo de guerra, permaneça em santidade na guerra. Está passando por um tempo de perseguição, seja qual for o tempo que você estiver passando. É tempo de prantear, é tempo de falar, sei lá, seja qual for o tempo que você tiver, seja qual for o momento que você estiver passando, que as suas vestes permaneçam brancas, que você permaneça em santidade diante de Deus. E que não falte o óleo sobre a sua cabeça. Seja qual for o tempo, se tiver o óleo de Deus sobre a sua cabeça, e suas vestes estiverem brancas, você consegue vencer todos esses tempos. Vem a guerra, você vence. Vem a dificuldade, você vence. Vem o tempo de chorar, você vence. Vem o tempo de prantear, você vence. Você vence tudo em nome de Jesus. Que não falte o óleo sobre a sua cabeça, a unção de Deus sobre a sua cabeça, e que as suas vestes estejam brancas, que você esteja em santidade. Assim você vence todos os tempos, em nome de Jesus. Você passa por cima de todos eles. Virão tempos difíceis, virão tempos trabalhosos, tempos complicados, enfim, mas você vai vencer todos eles em nome de Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus.